Oi, eu sou a Dona Rita, este é o meu canal e no vídeo de hoje eu vou fazer com vocês a correção da avaliação intermediária de língua portuguesa para o primeiro ano do ensino médio, a avaliação do CIMAV. E no final do vídeo eu vou mostrar para vocês que são professores, uma sugestão de inteligência artificial que pode ajudá-los a criar questões para trabalhar as habilidades de leitura que são cobradas nessa avaliação. Assim vocês vão poder fazer um trabalho de recomposição de aprendizagem, de reforço com os seus alunos depois que o resultado dessa avaliação intermediária sair. Então vamos lá? Muito bem, pessoal, então vamos começar aqui a correção dessa avaliação do primeiro ano do ensino médio. Essa aqui é a avaliação intermediária que foi realizada em julho de 2024, tá bom? Então, a melhor forma da gente fazer a resolução dessas questões aqui, das provas do CIMAV, sem perder muito tempo, é a gente ler a pergunta antes de ler os textos, porque assim a gente já sabe o que a gente está procurando no texto, né? De repente nem precisa ler o texto por completo. Então é assim que eu vou proceder. Então a pergunta número 1 é a seguinte: apesar de serem de épocas distintas, a informação comum entre esses textos é: letra A, a mudança de temperamento das personagens, a referência aos cabelos das personagens, a tentativa de amizade entre as personagens, o modo de se vestir das personagens e o passeio pela praia feita pelos personagens. Então aqui realmente a gente tem que ler os dois textos para poder fazer a comparação e ver o que eles têm em comum. Só que para ficar mais rápido, pessoal, como eu já li o texto, né, eu já conheço, eu já vou aqui direto ao ponto. Nesse primeiro texto aqui, ó, que é um trecho do capítulo do livro Morro dos Ventos Uivantes, tá falando isso aqui, ó, sobre a personagem. Seus lindos caracóis castanhos pendendo soltos sob um chapéu. Então falou do cabelo da personagem, né? E nessa letra de música aqui, ó, do Caetano Veloso, fala a mesma coisa, ó, debaixo dos caracóis dos seus cabelos. Então o que esses textos têm em comum? É porque estão fazendo referência aos cabelos das personagens. Então a gente vai marcar a letra B. Vamos para número 2 agora. Ainda sobre esse mesmo texto aí, né, sobre essa música debaixo dos caracóis dos seus cabelos, tá perguntando o seguinte, ó: há uma personificação nos versos. Em qual desses versos aqui que tem uma personificação? Personificação é aquela figura de linguagem na qual a gente atribui uma característica humana a seres inanimados. E aí você vai perceber que quando fala aqui, ó, na letra A, a gente já descobre a resposta. Janelas e portas vão se abrir para ver você chegar. Então as janelas e as portas vão ver você chegar. Então a gente está atribuindo essa característica de olhar, de ver, a elementos que não são humanos, né? As janelas e as portas veem alguma coisa? Elas podem ver alguma coisa? Elas têm olhos? Né? É uma figura de linguagem. Então, porque a gente está atribuindo essa característica, né, essa propriedade de conseguir ver a seres que não são humanos, janelas e portas, a gente diz que isso aqui é uma personificação. Então, a número 2 é a letra A. Vamos para a número 3 aqui. No texto, o primeiro parágrafo, as aspas foram utilizadas para quê? Todas essas alternativas aqui são usos possíveis das aspas. Você pode usar aspas para apresentar um exemplo, apontar uma ironia, citar um livro, indicar uma fala, marcar um comentário. Mas nesse texto aqui, ó, as aspas foram utilizadas para quê? Então tá nesse trechinho aqui, ó. Ainda hoje me pego vendo fotos minhas e de meu irmão, Leonardo, quando éramos crianças. Não faço ideia de quem sou eu e quem é ele, porque são gêmeos, né? Nos retratos. Ele nasceu 5 minutos antes de mim e, acreditem, me cobrava respeito por ser o mais velho, entre aspas. Então você tá vendo o debochezinho aqui do irmão? Ele tá sendo irônico, né? Então essas aspas aí foram utilizadas para apontar uma ironia, fazendo uma gracinha, um debochezinho aqui, né? Uma piadinha indireta. Então, agora número 4. Nesse texto, o trecho pediu ajuda ao governo para identificá-los. Está no 6º parágrafo. É um exemplo de linguagem arcaica, que é uma linguagem antiga, que não é mais utilizada, científica, coloquial. Coloquial é uma linguagem do dia a dia, pode ter gíria, regionalismo,
não é muito preocupada com as regras da norma padrão, não. Formal, aí é o contrário, né? A linguagem formal é aquela que se preocupa com as regras da norma padrão da língua portuguesa. Ou uma linguagem regional, uma linguagem que tem características de uma determinada região, tipo aqui em Minas que a gente fala o ai, puxa o R, fala o C, entendeu? Então, nesse trecho aqui, ó, pediu ajuda ao governo para identificá-los. No seu dia a dia, você usa esse pronomezinho oblíquo aqui, ó? Ou você fala assim, ó, pediu ajuda para o governo, pediu ajuda ao governo para identificar eles. Você coloca los ou você coloca eles aqui no finalzinho aqui, né? Normalmente a gente fala eles, né? Que é uma linguagem mais informal, coloquial. Mas na norma padrão, na linguagem formal, a gente deve utilizar esse pronomezinho oblíquo aqui no final desse verbo. Então, é um jeito formal de utilizar a linguagem, né? Seguindo aí as regras da norma padrão da língua portuguesa. Por isso que é a letra D. Continuando. Na número 5 aqui, ó. Nesse texto, no trecho mas, dizem que é um lugar bonito. O termo destacado estabelece uma relação de... Todas as provas do CIMAV sempre tem uma pergunta sobre esse mas aqui, ó. Sempre tem. E sempre, pessoal, o mas, quando você estuda aí a matéria das conjunções, ou orações subordinadas, orações coordenadas, aliás, você vê que essa conjunção aqui, ó, é uma conjunção coordenativa adversativa, que passa ideia de oposição. Então, sempre que estiver perguntando sobre esse bendito desse mas aí, e sempre vai perguntar, é oposição. Não precisa nem ler o texto que você já vai saber. Agora vem esse poema super complicado de entender aqui, pessoal, os Lusíadas. Por que ele é complicado de entender? É porque ele utiliza uma linguagem arcaica. Lembra que eu expliquei agora há pouco para vocês o que é arcaica? É uma linguagem antiga que não é mais utilizada. Então esse texto aqui é difícil de entender por isso, né? Os Lusíadas é um poema que fala sobre as grandes navegações. A gente não consegue entender direitinho tudo, certinho, nos mínimos detalhes, esse texto aqui não, de tanto que é difícil essa linguagem. Mas a gente vai pescando, né, por assim dizer, algumas palavras e pelo contexto e pela nosso conhecimento de mundo, a gente subentende o tema dele. Então você tem aqui, ó, mar, ilha, peixes, ventos, novas ilhas, Vasco da Gama, mas é o Vasco da Gama o capitão português, tá? Capitão de navio, não é o time, não. Capitão, inabitada terra. Então você entende assim o sentido global do texto. Sabendo disso, você consegue responder essa pergunta 6 aqui, ó. Esse texto faz referência a qual contexto histórico? Ele está relacionado com qual tema da matéria lá de história? Então está relacionado com isso aqui, ó, a letra B, a época das grandes navegações. Talvez você possa se confundir um pouquinho com essa letra E que está dizendo aqui, ó, o descobrimento do Brasil. Aí você puxa lá pela memória, né, que o Vasco da Gama, ele não está diretamente relacionado com, entre aspas, descobrimento do Brasil, não. Por isso que a gente não vai marcar a letra E. Se fosse Pedro Álvares Cabral, de repente poderia até ser, mas não é o caso. Então a gente tem que colocar de uma forma mais ampla essa temática, por isso que a gente vai marcar a letra B, que esse poema tem alguma coisa a ver com a época das grandes navegações. Continuando então, número 7, está perguntando o seguinte, ó, em qual trecho desse texto há uma relação de causa e efeito? Não precisa nem ler o texto não, pessoal, você só tem que encontrar aqui qual dessas alternativas que está explicando a causa e a consequência de um problema. Então, só para a gente entender que, ó, o título do texto é esse aqui, ó. Mudanças climáticas podem levar ursos polares à extinção em menos de 80 anos, diz estudo. Então, é alguma coisa sobre mudanças climáticas. Em qual dessas alternativas aqui que tem o problema ambiental e a consequência, o prejuízo, o mal que esse problema vai causar? Então, se você ler a letra A, tá dizendo assim, ó, a mudança climática pode levar até 2100 à quase extinção dos ursos polares incapazes de se alimentar na ausência de blocos de gelo. Então, você tá vendo que tem o problema, que são as mudanças climáticas, e a consequência, o efeito negativo disso, que é a possível extinção dos ursos polares. Então, aqui, ó, de cara a gente já descobre que a alternativa que tem uma causa, mudanças climáticas, e um efeito, extinção dos ursos, é a letra A. Então é só marcar.
Continuando agora, para a próxima aqui, número 8. Nesse texto, o sufixo íssimo na palavra organizadíssimo foi utilizado para quê? Sufixo é um pedacinho de palavra que a gente coloca no final de uma palavra que já existe e aí a gente gera uma outra. Então, por exemplo, a gente tem a palavra organizado, né? Se eu colocar íssimo no final, já vira outra palavra, né? Porque não é nem organizado, não, é organizadíssimo, é muito organizado. Você tá vendo que eu tô enfatizando a intensidade dessa organização? Então tá aqui, ó, é a letra D. Para que serve esse íssimo? Ele passa ideia de negação, profissão, tamanho, intensidade ou anterioridade? Obviamente é intensidade, por isso que é a letra D. Continuando agora, vou botar um pouquinho aqui. Número 9, esse texto pessoal, só de olhar aqui você já sabe o que ele é, ó. Esse texto aqui, ele tem tamanho para ser notícia? Ele tem tamanho para ser conto? Ele tem estrutura, ele é organizado em versos, por acaso, para ele ser um poema? Ele não tá pequeno demais não para ser uma lenda? Agora, ele serve como piada, não serve? Pelo tamanho dele, só de olhar, eu nem li o texto. Olha o tamanhozinho, piada tem que ser curta, né? Ninguém vai ficar horas e horas escutando uma piada, senão fica chato, né? Aí já vira caos. Então é uma piada, né? Se você fizer a leitura aqui também, você vai perceber que o objetivo desse texto é criar um efeito de humor. Então, definitivamente, ele é uma piada. Continuando. Nesse aqui, pessoal, tá perguntando o seguinte, ó, número 10. Qual que é o assunto desse texto? Gente, a gente pressupõe que o assunto de um texto esteja implícito no título, né? O título do texto tem que trazer, tem que antecipar um pouquinho pra gente o assunto dele, não é verdade? Então, só da gente ler o título, a gente já tem que conseguir descobrir essa resposta. E o título é assim, ó, Exposição Fotográfica, Juriti Festival das Tribos, estreia no Palácio Anchieta. Então, ó, é alguma coisa sobre uma exposição fotográfica que vai trazer lá fotos sobre tribos indígenas. Então, ó, em qual dessas alternativas que está falando sobre isso? É aqui, ó, letra C. A exposição fotográfica sobre a festividade de povos indígenas. É sobre isso que esse texto vai falar. Espera aí que eu marquei errado aqui. Então, é a letra C, pessoal. Qual que é o assunto? Sobre o que esse texto aí vai falar? Esse aí que é o assunto, letra C. E a gente tem que responder também sobre esse texto, qual que é o gênero textual. Esse texto aí é anúncio publicitário, relato de viagem, biografia, entrevista ou notícia. Só você olhar aqui, pessoal, algumas pistas linguísticas. Se você olhar aqui nessas referências, você vai ver que esse texto foi tirado da Folha Vitória. Ou seja, não tem Folha de São Paulo, aquele jornal? Então esse aqui é um outro jornal com outro nome. Você vai perceber também que o título dele, ó, Exposição Fotográfica Juriti Festival das Tribos, estreia no Palácio Anchieta. É um título que praticamente resume o texto e apresenta um verbo no presente, né? Então, se você ler o primeiro parágrafo também, ó, você vai perceber que ele fala o que aconteceu, com quem, quando e onde, que são as circunstâncias de um fato. A festividade dos povos indígenas originários da Amazônia paraense, Munducuru e Muirapinima, pode ser conferida na exposição itinerante Juriti Festival das Tribos, que estreou na terça-feira, dia 2, no Palácio Anchieta, centro de Vitória. Então tem todas as informações principais de um fato. Então qual que é o texto que tem no jornal, que tem uma manchete com um verbo no presente e no qual no primeiro parágrafo são apresentadas as principais circunstâncias daquele fato, né? O que aconteceu, com quem, quando e onde. Obviamente é uma notícia. Então, número 11, notícia. Vamos continuando aqui. Agora sobre uma tirinha, tá perguntando o seguinte, ó. De acordo com esse texto, a personagem Anésia costuma acordar sempre ao mesmo horário, deseja aprender a mexer no despertador, não confia em aparelhos eletrônicos, não gosta de acordar cedo ou não precisa de despertador para acordar. Então você tem aqui, ó, tá falando, o despertador de Anésia toca todos os dias às 7 da manhã, em vão. Porque antes de dar 7 da manhã, que é 6h58, a Anésia já tá acordada. Aí ela vai falar, acorda inútil. Ou seja, é ela que acorda o despertador, não é o despertador que acorda a Anésia, não. Então, a gente percebe que ela não precisa de despertador para acordar, não é verdade? É daí que cria-se o efeito de humor dessa tirinha. Então, a 12, letra E. Continuando...
13. Essa aqui, pessoal, é o mesmo caso daquela que tem a conjunção mas. Precisa nem de você ler o texto, é só você saber que o e, nesse caso aqui, né, ele é uma conjunção aditiva. Então, obviamente, ele vai apontar adição. Ó, folhear suas páginas e observar seu conteúdo. Tem que folhear suas páginas e agora eu vou adicionar uma informação, observar seu conteúdo. Então, o e serve para quê? Serve para apontar adição. Então, letra A, facinho, né? Continuando. Pessoal, só olhando aqui, ó, só olhando, sem ler. Isso aqui é o quê? O que é isso aqui? Tá na cara, né? É um verbete de dicionário, uma entrada lá de dicionário. É uma das palavras que tem em dicionário com seus respectivos significados, né? Então, pessoal, se você fizer a leitura, você vai ver que aqui, ó, tem a palavra carinho, tem a palavra carinho dividida em sílaba, tem a classe gramatical dessa palavra, é um substantivo masculino, abstrato, né, inclusive, e aí tem os seus significados, o sentimento de apreço por outro alguém e assim por diante. Então, o que é isso aqui? Ué, é um verbete de dicionário. Então, é só você marcar a letra B. Continuando. Depois você tem esse texto aqui, ó. Você viu essa borboleta? Aí tem esse nome científico aqui, ó. Tithorea harmonia caissara. Então, nesse trechinho aqui, ó, é o que vem te perguntando, ó. Nesse texto, no trecho Tithorea harmonia caissara, a linguagem utilizada é... Isso aqui não é o nome científico desse animal, dessa borboleta? Então, ó, é uma linguagem científica, né? Facinho aí pra vocês. Utilizou-se a linguagem científica, não é coloquial, nem padrão, nem regional. Continuando aqui então, vamos agora para 16. Ó, quando tá falando a pergunta aqui é a seguinte: nesse texto, no trecho, ele tirava um montão de pipoca. A terminação ão na palavra destacada foi utilizada para indicar tamanho, quantidade, suavização ou infantilidade. Quando você fala assim, ó, vou comer um montão de pipoca, não é uma quantidade grande de pipoca? Esse montão, esse ão aí, ó, não é um monte, é um montão. Não tá indicando quantidade? Então, ó, letra B. Esse ão serve, não é aumentativo, ele é quantidade, né? É um montão de pipoca. Então, é a letra B. Continuando... Vamos aqui para 17 agora. Nesse texto, no trecho, os fãs costumam torcer o nariz. A expressão destacada foi usada para... Esse texto aqui, pessoal, é interessante você fazer a leitura dele, mas resumindo, tá falando assim, que tem o livro e às vezes eles fazem filmes baseados no livro, não é verdade? E os fãs do livro costumam torcer o nariz para esses filmes, porque eles ficam esperando que o filme seja igualzinho o livro, ou igualzinho a expectativa desses fãs com relação ao filme, ao livro, né? Os fãs ficam esperando que o filme seja igualzinho o que eles pensaram que tinha que ser. Se desviar um pouquinho para lá ou para cá, eles ficam, não, mas não tem jeito, não. O livro é melhor mesmo. Filme baseado em livro não presta, não. Então, lá no texto está dizendo que os fãs costumam torcer o nariz para esses filmes baseados em livro, porque eles não seguem o livro exatamente como eles acham que isso deveria acontecer. Então, pessoal, em qual das alternativas que está sendo falado isso, né? Que está explicando aqui o significado de torcer o nariz? É nessa aqui, ó. Indicar a insatisfação de fãs com algumas adaptações de livros, né? Que eles torcem o nariz é porque eles ficam insatisfeitos com o jeito que foi feita a adaptação do livro para filme, né? Então, por isso que essa é a letra C. Continuando aqui, sobre esse mesmo texto, está perguntando a 18. Nesse texto, um argumento que sustenta a ideia de que um livro, para se tornar filme, precisa passar por mudanças, está no trecho. Então aqui, pessoal, é só você entender a pergunta. Em qual dessas alternativas está um trecho que explica que não tem como você fazer um filme igualzinho o livro, porque são linguagens diferentes, então é necessário que haja adaptações, é necessário que haja mudanças. Onde que está falando isso? É aqui na letra E. A linguagem e o tempo para se contar a história são diferentes.
né? Então, o jeito que você conta a história lá no papel, no livro, e o jeito que você conta a história através de imagens e sons do filme é diferente, são linguagens diferentes. Ainda que possível, filmar passo a passo o livro, então é possível você tentar fazer o livro igualzinho, tentar fazer o filme igualzinho o livro. É possível fazer passo a passo, não é impossível, mas é arriscado, né? Talvez não vá dar certo. Então é aqui nessa alternativa que está falando que é necessário fazer adaptações, mudanças para que essa adaptação dê certo, porque as linguagens são diferentes. Então a alternativa que a gente está procurando é essa letra E aqui na 18, tá bom? Vamos agora para a 19. A 19, pessoal, ela é uma questão sobre romantismo. Dependendo do jeito que o seu professor estruturou o cronograma, né, de matérias, talvez vocês ainda não tenham estudado, né, o romantismo. Mas, pelo contexto, a gente consegue responder essa questão aqui, mesmo se você não souber o que é romantismo ainda. Tá dizendo assim, ó, nesse texto, uma característica própria do romantismo é: letra A, a desilusão amorosa; B, a exaltação da beleza da mulher amada; letra C, a valorização da natureza; letra D, o desejo de fugir do espaço urbano; letra E, o pessimismo exagerado. Todas essas características aqui, pessoal, estão presentes no romantismo, que é essa escola literária, esse movimento literário que aconteceu no século XIX. Mas, pessoal, tá querendo saber qual dessas características tem nesse texto. E se você fizer a leitura desse texto, né, o tronco do IP, tia Chica, você vai ver que ele tá, na maior parte do tempo aqui, na maior parte desse texto aqui, desse trecho, ele tá descrevendo uma paisagem. Então aqui, ó, o sítio que estava agora as crianças era de uma beleza agreste. Abria-se ali uma pequena várzea que de um lado o rio cingia como um braço e do outro a floresta sombreava como verde palho, cobrindo a linda espádua de uma ninfa. E assim por diante. A maior parte desse texto aqui é descrevendo uma paisagem. Então não está falando de desilusão amorosa, não fala de beleza da mulher, não fala de desejo de fugir do espaço urbano, não fala de pessimismo exagerado, fala de exaltação, aliás, fala de valorização da natureza, descrevendo a natureza como uma coisa bem bonita, bem exuberante. Então, pelo contexto, pela lógica, analisando aí o assunto geral desse texto, a gente consegue perceber que a resposta é a letra C. Continuando, então. Agora a 20 está perguntando o seguinte, ó, nesse texto, no trecho tomavam apenas uma hora, no terceiro parágrafo, a palavra destacada significa esse tomavam apenas uma hora, no sentido de aplicavam, ocupavam, pegavam, reclamavam ou reuniam. Então é só a gente ler lá no terceiro parágrafo, ó, tá dizendo assim, ó. Klausner se defendeu dizendo que alguns dos romances que lia eram tão curtos e fáceis que lhe tomavam apenas uma hora, ou seja, ele ficava ocupado só por uma hora, de tão fáceis que eram aqueles romances. Então, tomavam aqui, ó, nessa frase, tem o significado, né, de ocupavam. Então, é a letra B. Próxima, 21. Qual trecho desse texto apresenta uma opinião? Essa aqui, pessoal, se você quiser ler o texto para você ficar mais seguro, pode também. Mas dá certo de você responder só captando as pistas linguísticas. Quando a pessoa dá uma opinião, a opinião não é pessoal. Então, uma marca linguística de opinião é a presença da primeira pessoa, eu ou nós. E outra coisa, uma outra marca linguística presente em opiniões são as características, os adjetivos, né? Porque você vai dar sua opinião, você vai atribuir um valor para aquele elemento que você está caracterizando, que você está opinando a respeito dele. Então você pode dizer que essa aula é ótima, que essa aula foi excelente, né? Que esse vídeo está sendo muito prazeroso, muito útil, tá vendo? Então estou dando a minha opinião sobre esse vídeo que eu estou fazendo para vocês. Vocês perceberam que eu usei vários adjetivos? Útil, prazeroso, ótimo, né? Enfim. Então, e podem ser também adjetivos negativos. Então você vai procurar aqui se tem marca linguística da presença do eu ou nós, a primeira pessoa, ou se tem adjetivo. Pode ser adjetivo positivo ou adjetivo negativo. E aí você vai marcar essa alternativa. A única que tem aqui, ó, um adjetivo é essa letra C. E ainda por cima com um desses horríveis substitutos do açúcar.
Então, a pessoa está dando uma opinião sobre os elementos que substituem os açúcares, por exemplo, os adoçantes, né? Está dizendo que são horríveis. Pode ser que alguém discorde, né? Que não ache que são horríveis substitutos, não. Pode ser que sejam razoáveis substitutos do açúcar. Então, já que alguém poderia discordar dessa frase aqui, ou concordar com essa frase aqui, ela é uma opinião, não é um fato, é uma opinião. Essa questão que basicamente quer saber se o aluno consegue diferenciar um fato de uma opinião, né? Então, a gente percebendo aí as pistas linguísticas, descobrimos que a letra C é uma opinião. 22. Nesse texto, no trecho "e a cabeça clara e lúcida, os recursos estilísticos de atribuição de características humanas a seres inanimados foi usado para letra A, apontar que a narradora estava preocupada, B, evidenciar que a narradora havia despertado de um sonho, C, indicar que a narradora havia se esquecido do número de seu telefone, D, mostrar que a narradora estava completamente acordada. E letra E, revelar que a narradora havia tido uma ideia durante a noite. Esse negócio aqui, ó, esse trechinho aqui, ó, a cabeça clara e lúcida, significa o que nesse texto? Então vamos ler o trechinho onde que tem essa parte, né? Insônia, infeliz e feliz. De repente os olhos bem abertos e a escuridão toda escura. Deve ser noite alta. Acendo a luz da cabeceira e para o meu desespero são 2 horas da noite. E a cabeça clara e lúcida. Ou seja, eram 2 horas da manhã e ela estava completamente acordada, né? Perdeu o sono, por isso que é insônia, né? Então, esse negócio que fala assim, ó, a cabeça clara e lúcida, é para mostrar que a narradora estava completamente acordada. Não é que ela teve uma ideia brilhante, não é que ela esqueceu alguma coisa, não é nada disso. É que ela estava completamente acordada, tá certo, pessoal? Acho que são só até 22, isso, é só até 22 mesmo. Então chegamos ao fim, espero que vocês tenham gostado dessa correção. Mas não vão embora ainda não, que ainda tem um recadinho para vocês. Pessoal, depois que saírem os resultados dessa avaliação intermediária, né, que vocês souberem em quais habilidades de leitura os alunos de vocês tiveram mais dificuldades, vai ser interessante e necessário que vocês façam ações de intervenção pedagógica para recuperar, para ajudar os alunos a assimilarem as habilidades que eles ainda não estão dominando, não é verdade? E aí a gente começa aquela luta, né, de sair procurando aí na internet, em 1000 fontes, questões que abordem os descritores ou as habilidades de leitura que nós precisamos trabalhar com os nossos alunos. E isso aí toma muito tempo da gente. Então eu quero mostrar para vocês uma sugestão de inteligência artificial que pode ajudá-los a criar essas questões para trabalhar habilidades de leitura, essas habilidades que compõem a prova do CIMAV, e você vai fazer isso aí em segundos, né? Então essa ferramenta é a plataforma Teach. Então é só você procurar lá no Google, né? Você digita lá www.teach.com.br. Então é só você procurar essa plataforma Teach, fazer seu cadastro, e aí vai aparecer essa tela aqui, tá? E aí, o que você vai fazer? Você vai vir nesse item aqui, ó, criar qualquer conteúdo com IA, com inteligência artificial. Porque essa aqui, pessoal, é uma plataforma que eu tô começando a conhecê-la agora. Estou descobrindo as funcionalidades dela agora, mas é porque tem tanta coisa, que a gente fica até meio perdido. Mas eu tô aos poucos descobrindo essa ferramenta, essas possibilidades, e essa foi a primeira que eu descobri, né? Essa possibilidade de criar essas questões sobre as habilidades de leitura. E aí, vai abrir essa telinha aqui, aí você vem nesse filtrozinho aqui, ó, clica em questões. Essa plataforma, pessoal, ela é de inteligência artificial voltada para professores, para oferecer ferramentas, possibilidades para nos ajudar a ganhar tempo aí nesse dia a dia de planejamento de aulas, tá? Aí nós vamos fazer uma releitura, uma adaptação, uma ressignificação aqui de uma das ferramentas de inteligência artificial que tem aqui no Teach. Você vai clicar aqui, ó, questões para o Enem. Mas não precisa você ficar preocupado, porque ele não vai gerar questões, assim, absurdamente difíceis de responder, não. Porque, na verdade, você que vai dar o comando para ele aqui agora. O mais importante aqui nessa ferramenta é você digitar exatamente o que você quer. Então, você vai vir aqui, ó, no assunto, e aí você vai clicar, você vai digitar aqui
habilidades de leitura, né? Então, é uma questão sobre habilidades de leitura. A disciplina, você vai colocar, obviamente, língua portuguesa. Vamos colocar aqui língua portuguesa. E nesse contexto aqui, você vai explicar para a inteligência artificial que você está criando, que você está querendo uma questão para avaliar a habilidade de leitura do aluno. Deixa eu escrever aqui, peraí. O objetivo é... Então ficou assim, pessoal, ó. O objetivo é avaliar a habilidade do estudante em... Aí eu vou colocar aqui, você vai digitar o descritor, a habilidade de leitura que tem lá na matriz de referência do CIMAV. Então, eu coloquei essa aqui, ó, identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que compõem a narrativa, que foi uma das questões, uma das habilidades que os meus alunos erraram mais lá naquela primeira avaliação que teve no começo do ano, a avaliação diagnóstica, né? Então, essa foi uma que os meus alunos não consolidaram, que a maioria, assim, acabou errando. E aí você vai clicar aqui em gerar. Se você quiser especificar mais alguma coisa aqui, ó, colocar que tem que ser uma questão fácil, enfim, você pode customizar aqui esse contexto, dar mais explicações para inteligência artificial gerar exatamente aquilo que você quer. E aí você clica em gerar. Espera alguns segundinhos e vai aparecer aqui uma questão. Então, aí, né, pessoal, a inteligência artificial, ela é um apoio, uma ferramenta para te ajudar. Obviamente, você que tem que ter um pensamento crítico, você que tem que avaliar se o que a inteligência artificial trouxe para você, o que o Teach trouxe para você, se realmente te atende, ou se você precisa de uma outra coisa, se você tem de uma outra coisa, você tem que fazer alguma adaptação. Então, você vai fazer a leitura da questão aqui para ver se ela te atende, né? Ó, qual é o conflito gerador do enredo apresentado no texto base, né? Para mim tá bom, né? Esse texto base aqui, aí tem aqui as alternativas e a resposta seria a letra B. Se você vê que tem alguma coisa errada, que você não gostou, ou se você quer outra pergunta com base nessa mesma habilidade de leitura, é só você colocar aqui, ó, outra ideia. Aí vai gerar uma outra ideia para você, uma outra sugestão de questão sobre essa mesma habilidade de leitura, tá certo? Então, ó, duas questões bem parecidas, fazendo uma mudançazinha aqui no texto, né? E aí, pessoal, você tem duas possibilidades. Ou você pode baixar, ou você pode copiar e colar num documento que você esteja digitando, que você esteja formatando. Então, eu vou colocar aqui primeiramente, ó, essa primeira pergunta eu vou colocar para baixar. Espera um minutinho aqui, baixou. Vou abrir aqui nos meus arquivos. Ela vem em forma de Word mesmo, documento Word, para você poder editar. Estão escutando meus cachorrinhos latindo aí, pessoal? É assim mesmo, né? Dona de casa, professora, youtuber, tudo junto. Então tem essas questões. Aí vem a questão assim, ó, né? Que você pode editar do jeito que você quiser. E se você quiser continuar criando outras questões para acrescentar aqui, depois você vai formatar a sua prova, é só você voltar aqui, ó. Aí você pode, por exemplo, gerei essa outra questão aqui, né? Vamos supor que eu quero usar, gostei dela também, quero usar. Você clica aqui em copiar, aí você volta lá no seu arquivo, dá um espacinho aqui, ó, e aí você vai colar, né? Então você pode ir gerando aí, ó, quantas perguntas você quiser sobre os descritores. É 1000 vezes mais fácil do que você ficar procurando em 5.500 fontes as questões sobre os descritores, porque normalmente a gente encontra assim um simulado, uma prova com questões de diferentes descritores, de vários descritores, mas não necessariamente tem o descritor que você precisa, né? Não tem uma questão que você necessita trabalhar com seus alunos. Então é isso, pessoal. Ó, essa ferramenta aqui, né, conforme eu falei para vocês, é a plataforma Teach. Ela tem a versão gratuita e tem a versão premium, né? Se você quiser, se você tiver interesse, né, depois que você entrar lá, conhecer as ferramentas, as possibilidades, na versão gratuita, se você achar que te atende, se você tiver interesse em adquirir a versão premium, aqui na descrição do vídeo tem um cupomzinho, um códigozinho para você receber um desconto. Vou deixar na tela aqui também. Então, digitando, né, esse códigozinho aqui, você vai receber um descontinho lá nessa
plataforma Teach na versão Premium, né? Mas eu acho que vale muito a pena vocês entrarem, pessoal, para vocês verem como que é rica, como que tem coisa legal aqui. Né? Conforme eu falei para vocês, eu tô começando a conhecê-la agora, e aí conforme eu for descobrindo novas possibilidades, tiver novas ideias de como utilizar isso aqui em sala de aula, eu vou mostrar para vocês nos próximos vídeos, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado. E é isso, pessoal. Então eu vou ficando por aqui, e deixem o seu like, comentem aqui o que vocês acharam da correção, se vocês concordam, se vocês discordam de alguma parte do gabarito, se vocês gostaram também aqui dessa sugestão de inteligência artificial para ajudar aí no seu dia a dia, a plataforma Teach. Conta para mim aqui nos comentários o que vocês acharam. E eu fico por aqui. Até a próxima. Beijo, tchau!